Salve, salve, Denis Soares, que nos brindou com essa baita pérola. Autoconhecimento, versão Vangers. Conhece-te a ti mesmo, é a verdade conhecerá. Veja como o mundo mais belo será. A sabedoria é chave pra evolução. É preciso entender, superar a razão. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do seu coração e acharás tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção no mundo de tanta beleza. É preciso amar. Muito parado aqui, ó. Tchá, 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 fazendo barulho aí. Tá melhorando. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do seu coração e acharás tanta paz para dar. Solte a tristeza, vibra com emoção no mundo de tanta beleza. É preciso amar. 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 Olá, Edgar, novamente, boa noite, nós estávamos conversando já. Edgar, bem-vindo, sempre uma alegria a gente poder estar junto, que ainda mesmo que seja aqui, né, é sempre muito gostoso, é sempre muito uma alegria para nós, quando a gente pode conversar um pouquinho. Obrigado de novo, viu? Obrigado, Alexandre. Olha, o convite de vocês sempre me toca bastante, viu? E é muito bom a gente voltar a conversar, não importa se é presencial ou não. Presencial é ótimo, que a gente abraça também, né? Mas é muito bom a gente estar aqui, já mata saudades. E o papo nem fala, né? É sempre ótimo, né? Abraço a Ana também, que eu vi que está aqui conosco. Já está por aí, já está falando. Abraço enorme a ela e a todo mundo que está conosco. Bom, Edgar, nós começamos a semana passada, na verdade nós só fizemos a semana passada uma palestra com o Robson, uma palestra musicada, né? Nós estamos voltando às atividades essa semana, que eu comentei com você. E aí conversando ontem, como não tem coincidência, né? Ontem eu vi que você lançou o cartaz, mas é um assunto, eu até comentei com a Ana, que quando eu vi o cartaz, tudo a ver, né? Eu acho que, principalmente para a gente começar, todo mundo fala assim, mas a gente fala de ano, quem muda é a gente, mas não adianta, né? Eu sempre digo que a gente cria uma expectativa diferente, né? De recomeço, de novos planos, né? E aí eu achei que foi muito interessante da gente estar hoje já, logo no comecinho das atividades, e da gente falar um pouquinho disso, né? De autoconhecimento. E aí eu queria primeiro que você falasse um pouquinho desse curso, embora já vou adiantar, né? O Edgar falou que são só 20 vagas, então
Mas eu achei muito interessante, a gente conversou muito rapidinho disso, mas eu achei Sim. muito interessante esse formato que você falou. Aí eu queria que você Sim. contasse um pouquinho pra gente, para depois a gente conversar sobre Tá esse bom. assunto que eu acho que vai ser difícil a gente parar em 1 hora, né? Vai ser difícil. Vai sobrar pro próximo. Olha, é um curso que eu dou desde 2015, e esse curso ficou na minha cabeça lá para 2014 inteiro, eu acho, sabe? Ele tem uma proposta realmente de... Ele começou chamado Reflexões com a Doutrina Espírita. Faz 1 ano que eu mudei o nome para Autoconhecimento com a Doutrina Espírita. A ideia, no fundo, nasceu da necessidade que eu senti de de ter um entendimento da leitura de todos os textos espíritas, principalmente que a gente lê, ter um entendimento que não sobre o texto, mas sobre mim. Sabe, eu tenho a impressão que o texto fala comigo, fala com a gente. Eu gosto de brincar, Alexandre, que quando eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, no meu Evangelho só tem o meu nome. Não é Madalena, vai, não peques mais. É Edgar, vírgula, vai, não peques mais. Entendeu? Nicodemos, você não sabe que tem que nascer de novo? Entendeu? Não é Nicodemos no meu Evangelho, é Edgar. Porque Jesus está falando comigo. É para que eu entenda. E quando ele fala comigo, quando o texto fala comigo, ele tem que causar um impacto, senão eu não estou lendo. Porque não se pode ler textos sobre Jesus ou sobre as leis divinas, no meu entendimento, como a gente lê jornal. Não é uma leitura assim, não, legal, ótimo, next. Não é assim. Se aquilo não te causar algo, não serviu para nada. Né? Então, tanto é que este curso, que agora ele é semestral, ele acontece para horror de alguns, às 9 horas da manhã da segunda-feira. Né? Tanto que eu deixo claro que é período da manhã, porque algumas pessoas no ano passado se inscreveram, falaram, mas eu pensei que era à noite, bem naquilo que a gente estava falando, né? Uhum. Mas eu coloquei das 9 às 10h30, e não das 21 às 22h30. Tá ok? Então agora eu coloquei 9 às 10h30, período da manhã. Tá? E são 12 encontros, né, por semestre, é um semestre, depois eu abro uma outra turma. A gente está fazendo só online agora, tá? Com a pandemia eu comecei a fazer online e aí abri para o mundo, né? Porque permite que a pessoa esteja em qualquer lugar. E ele tem o seguinte formato: não é expositivo. Eu não estou lá para ficar falando um monte de coisa, tá? Eu seleciono um texto e mando esse texto pelo grupo do WhatsApp que a gente cria, ou por e-mail, mando para o pessoal ler antes do encontro. Tá certo? Então, a primeira reunião, o primeiro encontro é para a gente se conhecer, formar, tal. No segundo encontro, eu falo sobre os princípios da doutrina espírita. No terceiro, entre o segundo e o terceiro, eu já estou mandando o texto. Uhum. E esse texto o pessoal tem que ler e grifar aquilo que incomoda, aquilo que incomodar. Incomodar significa me tocou, positivo ou negativamente. Aceito? Não, isso aqui não aceito de jeito nenhum. Tá? E evidentemente que eu mando textos provocativos. Uhum. Textos sempre espíritas, mas provocativos. Né? E nós vamos, nos encontros, somente conversar sobre o que as pessoas grifaram. Eu não leio o texto. O encontro todo... A última vez, Alexandre, a gente ficou 10 encontros num texto de 2 páginas. E, digo, longe de esgotar o texto. De conseguir terminar o assunto. Teve gente que ficou lá com seus grifos de incômodo e nós não chegamos lá. Claro que muitos incômodos se repetem, né? Fala quem quiser, né? E é muito interessante. É muito interessante. Por quê? Porque é participativo, as pessoas falam, né? E a gente conversa. Tal.
Então, o curso não é para ficar escutando, porque eu não vou ficar falando. O curso não pode ser gravado também, porque saem coisas particulares, é a nossa dinâmica. Não adianta nada ver esse curso. São coisas Só quem tá lá. pessoais, né? Uhum. Exatamente. E tem sido, pelo menos para mim, fascinante. Eu tenho aprendido muitíssimo, muitíssimo. E eu tenho tido bons feedbacks, felizmente. Por isso que eu tenho continuado desde 2015, que eu tenho feito. Pretendo continuar. Mas isso que você comentou logo de início da história do Evangelho, a gente comenta muito, né? Que eu ouço de vez em quando, a Ana às vezes até fica brava comigo, gente, nossa, é lindo o Evangelho. Eu tenho pavor, de vez em quando eu leio, porque eu não consigo fazer nada daquilo lá. Eu falo, gente, dá até medo. Porque as pessoas falam assim, nossa, aquilo é maravilhoso. Eu falei, é pros outros, para eu ver, porque para mim eu não consigo, então eu fico assustado. Mas aí, entrando nisso, Edgar, nesse autoconhecimento, e talvez nessa ideia, o objetivo do curso, que acho que vai muito de encontro com isso, de uma maneira geral, dentro do movimento espírita, nós estamos conversando agora um pouquinho, que eu acho que, de uma forma geral, independente do movimento espírita, mas para a gente, você não acha que a gente está lendo doutrina espírita, e vamos pensar em Evangelho, pensar em Chico Xavier, pensar em tudo que tem de obra espírita, muito superficial, muito em cima do que tem da parte romântica ou da parte de autoajuda para o outro? Porque eu sempre digo que assim, você pega a frase do livro do Chico e a impressão que eu tenho é que nunca é para mim. Quando eu posto na rede social, normalmente é para cutucar alguém, essa frase é para aquela pessoa precisa ouvir, a minha cunhada precisava ler isso daqui. Então eu acho que mesmo para quem está querendo conhecer doutrina espírita, ou para quem já conhece um pouco de doutrina espírita, a impressão que a gente tem é de que está extremamente superficial, de que poucas pessoas querem aprofundar, talvez até por medo desse autoconhecimento, porque quando eu preciso mudar, isso gera um esforço, isso gera uma necessidade de algum tipo de mudança, e normalmente coisa que eu não gosto, né? Porque eu preciso mudar normalmente alguma coisa que é um defeito ou que é uma dificuldade que eu tenho. Sim. E normalmente eu não gosto muito disso, né? Então por isso que eu digo, a impressão que eu tenho é de que sempre, olha, eu li um livro que eu preciso dar para tal pessoa. A outra pessoa tem que mudar, né? Não é, né? Olha, eu preciso, nossa, eu vi um livro de tal pessoa, mas cabe perfeito para aquela pessoa lá, né? Ou, nossa, ouvi uma palestra hoje do Edgar, nossa, o meu cunhado precisa ouvir o que ele falou. Precisa. E eu acho que isso está muito geral, né? De uma maneira muito geral. Isso desde grandes palestrantes, a quem está começando na doutrina espírita, e de uma forma geral, inclusive para nós que resolvemos nos colocar a fazer palestra e tal, eu percebi isso no momento e falei para a Ana, a gente começou a tomar um certo cuidado de não falar também nada que incomodasse muito, para que de repente o diretor da casa não chamasse. A gente viu isso várias vezes com alguns palestrantes, né? De que, olha, não, tal assunto, não me vai falar de aborto, né? Olha, não me vai falar de... E eu acho que isso está se tornando um comum, né? Olha, vamos ficar aqui na superfície, que é bonitinho, né? Os textos do Emmanuel, a parte romântica, e vamos embora, né? Eu também vejo isso. É muito triste, né? Podemos dizer que o espiritismo é para os fortes. Como diria o Raul Teixeira, né? Ele fala isso também? O Raul Teixeira? O Raul Teixeira fala, né? Então, não que a gente seja forte, é que você sabe que na semana passada eu estava em Jaú, lá no Fé, Esperança e Caridade, e eles têm o hábito lá de quem estiver presente pela primeira vez, eles recebem o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí o Diego entregou para a senhora que estava indo pela primeira vez e falou assim: tenha coragem para lê-lo. Eu comecei a palestra com isso, né? Eu falei assim, realmente, isso vale para todos os espíritas. A gente precisa ter coragem para ler o Evangelho. Precisa ter coragem, né? Então,
E não é que ser espírita é para os fortes. A grande questão é que nos aprofundarmos é para os fortes. Este é o X da questão. É isso que eu quero dizer. E não estou querendo dizer que a gente é forte. Pelo contrário. Talvez seja melhor falar assim, é preciso realmente coragem. Eu acho que ele tem razão. Né? A coragem de se colocar numa posição de aprendiz, de verdade. Não na fala, mas nos atos verdadeiros. Porque todo mundo é aprendiz, né, Alexandre? Todo mundo, não, eu estou aprendendo, mas a gente percebe que o comportamento não condiz com essa fala. Então, agora, a grande questão é a seguinte. Se a gente continuar como a gente está, a gente vai continuar recebendo da vida o que a gente tem recebido da vida. E eu acho que a gente já deve ter percebido que o que a gente tem colhido da vida não é muito bom. Não tem sido muito bom. Porque não plantamos bem. A vida não dá nada espontaneamente. Né? Ela só dá o que a gente lhe deu. A gente só colhe o que foi plantado. Isso é lei. A cada um segundo suas obras. Né? Com isso, Alexandre, eu concluo que a opção da gente aprofundar a leitura no sincero desejo de analisar o que está bom e o que não está bom em mim, em nós, eu acho que a gente precisa de um certo cansaço, sabe? Sabe quando você está cansado de você? Quando você não aguenta mais ser o que você é? Esse é um bom ponto, sabe? Eu gostaria que todo mundo estivesse muito cansado. Torço para que todo mundo estivesse desesperadamente exausto de si mesmo, de ser como é, como tem sido, para que a gente se decida, com o Evangelho, a ser de uma forma que nos traga felicidade de verdade. Então, é possível que todos nós cheguemos um dia nesse ponto. E eu torço para que seja logo. Vai diminuir o sofrimento. Mas eu acho que nesse ponto que você falou, Edgar, a gente voltando nos estudos que a gente começou a bater papo, né? Eu acho que a parte do autoconhecimento ou da doutrina em si, né, eu sempre digo isso, nós não conseguimos ainda, na minha opinião, e falo por mim, né? Demora. Eu acho que é muito disso que você acabou de falar, quer dizer, é a hora que você olha e fala assim, nossa senhora, de novo, que bobagem, mas a mesma. A mesma. Né? Porque se fosse outra bobagem, você fala assim, mas essa é nova pelo menos, né? Dá até para contar para os outros essa novidade que eu fiz, mas é a mesma besteira, é o mesmo pensamento, é a mesma entrega em algumas coisas que já deveriam ter passado, ou já deveriam ter superado com certeza, né? Mas eu continuo falando aquilo que eu te falei, pensando naquilo da gente ficar na superfície. Ao mesmo tempo, eu acho que nós ainda olhamos, como você disse do Evangelho, que você coloca o seu nome, como algo para ser lido e não vivido. Sim. Algo para ser aprendido na teoria. Olha, como eu disse para você, é lindo ler o Evangelho. As passagens são maravilhosas. Então, mas assim, se aquilo não for para ser tentado, no mínimo, ser colocado em prática, é mais um livro. É aquilo que eu digo, é o Moby Dick, é o Pinóquio. É alguma coisa que você leu, olha que bacana, legal, põe na prateleira, quando der saudade ou passa para alguém que você gostou, indica, porque não está fazendo. E aí eu acho que nessa parte do autoconhecimento, a doutrina, eu acho que ela deixa tão clara para nós que a doutrina é para minha mudança, né? Quer dizer, olha, eu estou te dando um manual, eu brinco que, não tem, que bom se viesse um manual para gente de como viver. Tem. Tem, Evangelho? Tem, né? O manual vem prontinho, mastigado já. E eu acho que continua a gente não entendendo que isso é para o interior e não para o exterior. Sim. Né? Nós continuamos usando a doutrina para fora e não para dentro. Sim. Né? E aí eu acho que nisso linka com o autoconhecimento, que é o que nós começamos a conversa. Né? Quer dizer, é difícil, porque eu sei muitas coisas que é o mais difícil, eu acho, né? Que a gente conseguir reconhecer que, olha, aqui ainda continuo fazendo as mesmas bobagens,
Sim. Eu acho que é o mais complicado é chegar a essa conclusão. E depois mudar é um outro esforço. Mas Sim. o primeiro que eu acho que a doutrina nos oferece é essa possibilidade desse despertar, né? Olha, eu já sei que isso é equivocado, que isso talvez, ou com certeza isso vá melhorar a minha vida e principalmente, ou muito do que tem do lado, né? Sim. E a gente continua olhando o exterior, né? Quer dizer, olha, eu vou para palestra, eu brinquei outro dia que palestra espírita está parecendo missa de domingo, né? A gente vai para cumprir o protocolo, né? Mas o que ele falou lá? Não lembro, né? Eu tomei o passe. Exato. Mas você tem toda a razão. A gente, sabe o que eu pondero sobre isso, sobre a missa espírita? A gente não pode esquecer que durante 2000 anos nós somos católicos. Eu fui coroinha nessa encarnação. Coroinha! Se é que o pessoal sabe o que é isso. Né? Eu era assessor do padre, tá? Até os 16 anos. Dos 15 a 16, uma coisa assim. Não, uns 3 anos. Tá? Ele era católico, apesar de ser de família espírita. E a gente tinha por hábito, um hábito salutar de ir na missa pelo menos uma vez por semana. Geralmente domingo de manhã. Muito bem. Isso é um hábito salutar. Quando ia paquerar era no sábado à noite, né? Opa, exatamente. Sábado à noite era mais festiva. Não é? Então, nós fizemos isso por 2000 anos. É impossível que isso não se tornou um hábito, uma obrigação na nossa cabeça, porque a gente se condiciona. Né? Aí veio a doutrina, há meros 160 anos e bolinha atrás. Você acha que esse vício, esse hábito foi embora? Não foi. E a gente traz esses hábitos para dentro da doutrina, do movimento espírita, melhor dizendo, né? Do nosso comportamento. Então eu gosto de pensar que a palestra é a missa, a hóstia é o passe, e o confessionário é o atendimento fraterno. Porque eles são muito similares. Então, se eu cumprir o ritual, eu confesso de vez em quando, tomo passe uma vez por semana, só para prevenir. Não tenho nada, mas para prevenir, já estou aqui mesmo. Tá certo? E assisto a palestra. Vou na palestra, eu assisto, eu não sei. Mas eu vou lá, né? Um evento social do grupo social espírita. É uma pena. Uma pena. E isso é muito triste, Alexandre, porque sabe o que me vem à mente? O que me vem à mente é que nós estamos diante de um banquete excepcional morrendo de fome. Porque, assim, a maioria de nós se aproxima da doutrina espírita com muitos conflitos, com muitas questões a resolver, com muita dor, com muito sofrimento. Faminto, de consolo, de ajuda, e muitas vezes a gente sai faminto. E o banquete está lá, o melhor que existe. Né? Claro que muitos de nós estamos próximos a esse banquete com dores mais light, com sofrimentos mais suaves, porque também temos essas situações. E aí piora, porque a gente usa o movimento espírita, tá, para ter um certo status, para adquirir uma certa respeitabilidade, tal, mas não se transforma. Não alimenta o próprio coração da paz que tanto anseia. Porque não basta não ter a dor, viu, Alexandre? Porque não ter dor, não sofrer, não significa ser feliz. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu posso ter dores e ser feliz. Mas eu não posso sofrer e ser feliz. Sofrer. Não posso viver em conflito sendo feliz. Né? Então, não, eu estou bem, né? Estou sem conflito, tudo light, administrável. Mas você tem paz? Não. Então você continua faminto.
né? Então, nós estamos falando de algo muito sério. E o autoconhecimento entra nessa história porque é através dele que a gente descobre por que a gente faz isso. Por que a gente morre de fome do lado do banquete? Que mecanismos dentro de nós nos sabotam dessa forma? Por que eu tenho medo da mudança? Por que eu acho que eu tenho um monstro dentro de mim que eu não quero conhecer? Por que eu ainda tenho vergonha do meu orgulho, do meu egoísmo, dos meus sentimentos chamados maus? Sendo que a doutrina espírita nos diz, no meu entendimento, que a gente não tem que ter vergonha do estágio que a gente está. Porque nós somos hoje a nossa melhor versão. E amanhã vai ser a outra melhor versão. Então, por que eu vou ter vergonha de mim? A manga verde tem vergonha porque ela não amadureceu? Não tem. Ela fala assim... Aliás, a manga verde é perfeita. Por quê? Porque ela está dentro do processo, ela está seguindo certinho. Era semente, virou flor, botão, flor, apareceu bem pequenininho, que não serve para nada, assim, em termos para a gente se alimentar. Ela vai crescendo aos poucos, totalmente verde, intragável, não dá para comer, não dá para fazer nada. Então ela está certa, ela está perfeita. Será que nós, dentro do nosso estágio, nós não estamos perfeitamente adequados ao caminho que a gente trilhou até agora? Penso que sim. Ah, mas eu não sei perdoar. Claro que não. Por que eu não sei? Porque eu ainda estou no meio do caminho, no meio do aprendizado. Não amadureci. Não aprendi o alfabeto ainda do amor. Então tá tudo certo. Por que eu tenho que ter vergonha? Por quê? Porque essa vergonha, que é orgulhosa, ela me impede de aprender. Entende a armadilha? Essa situação de não... De tudo isso que você comentou agora, não é a falta da tentativa de se conhecer mesmo? Desse mergulhar em si para tentar descobrir esse tipo de situação? Quer dizer, porque eu tenho orgulho e não quero... E eu fico assustado, porque às vezes a gente não quer se expor nem para nós. Sim, é disso que você está falando. Você está falando, você foi no ponto. Né? Eu tenho vergonha de olhar no espelho e falar assim, olha, aquilo que eu brinquei agora, quer dizer, nossa, mas de novo as mesmas bobagens. Que eu brinquei agora com você, né? Nossa, eu brinquei uma bobagem nova, eu falo assim, conto para um amigo ainda, né? Nossa, eu fiz uma bobagem que você não imagina. Vai contar a mesma, que faz 53 anos que comete, não tem mais graça. E a gente olha, eu acho que a gente tem vergonha de não entrar nesse autoconhecimento, que é essa proposta do curso, disso que a gente está conversando. A sensação que eu tenho é que o orgulho que nós temos, a vaidade é tamanha, que eu não quero nem me mostrar para mim. Não. Não quero. Porque tenho medo. Porque na minha cabeça eu coloquei, e a nossa sociedade reforça, de que é feio. A nossa educação reforça. Familiar. É feio ser orgulhoso. É feio sentir inveja. Ok. Não é legal mesmo. Mas eu sinto. E aí? Eu falar que não sinto, não muda nada. Continua lá do mesmo tamanho. E às vezes reforça. Além de tudo é mentiroso, né? Sem dúvida. Aí você fica com dois problemas. Né? Então, assim... Poxa vida, eu não tenho... Deus não se envergonha de mim, Alexandre. Nem de você, nem de ninguém. Porque não é o que a gente nega é irrelevante. O Pai sabe de tudo. Ele continua a amar, a cuidar, a nos dar oportunidade. Não para nada. Porque para ele está tudo certo. Quando a gente fala assim, para Deus está tudo certo, significa que eu também estou na posição correta da vida. É a posição que eu pude conquistar até agora. Ah, mas você tem muitos erros. Eu sei. E esses erros indicam minha ignorância perante o amor. É só isso. E é tudo isso. Né? Então, agora, se essa constatação, essa verdade, não me libertar, só para usar a expressão,
Se essa constatação, esse choque de realidade que eu preciso dar em mim, não me trouxer a vontade e a liberdade de melhorar ou de me esforçar para melhorar, a coisa fica terrível. Terrível. Porque aí eu não aproveito, morro de fome na frente do banquete. Esse é o X. E eu acho que aí, voltando naquilo que a gente comentou da superfície da doutrina, eu digo que eu tenho vergonha, né, de algumas situações que a gente fala como espíritas, né, principalmente a fé raciocinada, que a gente fala sem raciocinar, e aí me dá vergonha absurda. Né? O que é fé raciocinada? Não, é fé raciocinada. Gente, mas espera um pouquinho. É fé raciocinada, pelo menos pensa, só para falar aquilo que nós estávamos falando agora há pouquinho. Só raciocina para falar que é fé raciocinada, tá bom? E aí, quando eu falei para você do superficial, e a gente fala assim, ó, nós temos um amigo em comum que adora falar, só usa 919, né, que é o Manu, e eu falo que toda vez eu acho fantástico, né, a questão de Santo Agostinho, que ele vai falar pra gente o que ele fazia, faz o que eu fazia na Terra, mas, de novo, eu continuo acreditando que isso fica lindo na superfície, de que na hora da gente colocar isso, de pegar e falar assim, olha, é lindo, vamos postar? Vamos fazer uma palestra disso? Vamos. Mas na hora de tentar fazer... No dia a dia. Eu corto pela primeira. Né? Eu não chego no que ele vai falar. Porque senão vai cair naquilo que você falou agora há pouquinho. Quer dizer, porque aí... Se eu me perguntar o que eu fiz de mal, e não, é isso que eu falo para você, não dá para chegar, a hora que eu chego no que eu fiz de mal, para mim, não dá tempo, eu não tenho coragem de chegar nos outros, o que eu fiz por mal para os outros, para Deus, para nada. Não é? Então, é isso que eu falo para vocês, continua sendo, é uma questão maravilhosa, fantástica, mas que continua no superficial, é lindo, mas não está surtindo efeito para o que precisaria. Qual foi o objetivo, provavelmente, de ter sido passado isso para a gente mastigado? Olha, Alexandre, eu entendo, me analisando, eu entendo que cada um de nós, particularmente, no seu íntimo, vai ter que encontrar os caminhos, sabe? Apesar da gente ler no Evangelho a mesma coisa, todo mundo lê a mesma coisa, que é um texto só. Por exemplo, eu tenho que perdoar os meus inimigos. Ou, traduzindo, eu tenho que perdoar todo mundo que me incomoda. Você percebe que a multidão cresceu. Né? Porque, normalmente, muita gente nos incomoda. Né? Esse item da lei, preciosíssimo, ele é muito impactante. E ele contém várias coisas. Porque eu preciso ter entendimento do que é esse perdão, de quem é o inimigo, né, que eu já dei uma adaptação, né, que é quem me incomoda. Né? E depois de eu descobrir isso, e esse entendimento é particular, a gente precisa analisar, e há enganos sobre o perdão monumentais. Alguns pensam que perdoar é liberar o outro do que ele fez, por exemplo, né? É concordar com o outro, né? É anistiar o outro, não é nada disso. O perdão é sempre autolibertador. Então, depois que a gente entende, mas a gente tem que entender dentro de nós, e não pode entender só racionalmente. Eu tenho que estar disposto a vencer as energias da agressividade que estão dentro de mim, que quer bater na pessoa. Porque não é porque eu me digo espírita e leio o Evangelho que eu não quero bater nas pessoas. Xingar, bater. Tá certo? Por quê? Porque nós estamos, como diz Emmanuel, muito mais próximo do animal do que do anjo. E no animal é bateu, levou. Bateu, levou.
automaticamente. O animal não pensa, ele reage. E nós também. Dizem que nós somos seres irracionais. Eu discordo. Nós somos seres emocionais. Nós vivemos pela emoção. E a nossa emoção quer bater. Tem raiva, tem magoa, tem ódio, nem que seja por alguns minutos. Tá? Então, como que eu faço para vencer isso? Eu preciso admitir isso. Eu preciso entender o que é a minha raiva. Eu preciso entender que a minha raiva ela é protetora, a princípio. A minha raiva, na verdade, ela nasce da agressividade, que é natural em todo ser. A agressividade é muito positiva, porque ela nos faz enfrentar os desafios, passar no vestibular. A agressividade está quando a gente mastiga nos nossos dentes, nas nossas garras, que agora são só unhas, entendeu? E é super positiva. Sem agressividade, a gente não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Agora, estão dizendo que a agressividade é algo ruim. Não, ela não é. Como eu a direciono, como eu canalizo essa energia natural e, portanto, divina na sua raiz, é isso que faz a diferença. Então, se eu não entender como eu funciono, e aí eu faço esse parênteses, essa volta para isso, se eu não entender o que é bom e o que não é bom, o que está em desequilíbrio, o que está certíssimo, ou eu não vou mexer em nada, porque eu vou ficar paralisado, eu não vou saber o que fazer, ou eu vou mexer no lugar errado. Sabe quando você tenta consertar uma máquina e tira o parafuso errado? E aí ela estraga mesmo? É isso que a gente corre o risco de fazer por não entender a máquina. Então, o autoconhecimento começa daí. A primeira grande questão que eu gostaria de colocar para todos que nos ouvem é o seguinte: o que você pensa que é se autoconhecer? O que a gente pensa? Autoconhecer é saber como que eu vou reagir em tal situação. Não é. Não é isso. Porque esse tipo de conhecimento não te torna uma pessoa melhor. E muitas vezes não é real. Né? Não é. Eu imagino qual vai ser a minha reação, muitas vezes não é enquanto eu não passo aquela situação. Né? Se eu for assaltado, eu não vou reagir. E você do lado fala assim, não, se alguém vier me assaltar, eu vou dar um tiro. E o assaltante vem, eu fico paralisado e você reage. Porque eu não vivi essa situação ainda. Isso é o que, teoricamente, eu imagino que eu faria. Né? Então, muitas vezes, isso não é real. Eu não construí isso ainda, eu acho. Né? Eu não vivi. Eu não experimentei, né? Eu não vivenciei isso. Sim. E você sabe que a bondade divina é tão bondosa, porque esse é o dever dela, ser bondosa, né? E ela é, que ela reserva que eu viva algumas situações lá na frente, no futuro, daqui a 10 anos, 5, 10, 30, para que quando eu viver aquela situação e quando eu perceber o que eu vou sentir, como eu reajo, eu esteja pronto para saber o que fazer com aquilo. Então, eu não sei como que eu vou reagir em tal situação. Ótimo, espera a situação chegar. Porque não há o que você possa fazer para te dar certeza que você vai reagir de forma A ou B. Então espera. A vida é sábia. O professor dá a lição na hora que você está pronto. Confia. Né? Edgar, isso é muito importante. Nesse autoconhecimento, e aí agora pegando esse gancho que você estava comentando, ao mesmo tempo que somos extremamente orgulhosos, e aí eu acho que até cabe na mesma situação, você não acha que nós nos cobramos demais em relação a esse tipo de situação? E agora vamos trazer para a doutrina, né? De falar assim, mas eu acabei, nós falamos do Evangelho, né? Mas eu vi lá no Evangelho que eu preciso dar outra face. Nossa, a minha vontade foi de dar um soco na cara daquele infeliz. Quando não dei. E aí eu me penitencio 1 ano.
e aí eu mudo a minha vida por conta daquilo. Ah, mas agora não adianta mais ser espírita, eu não vou mais dar passe, eu não sou mais capaz de fazer atendimento fraterno, porque eu não consigo fazer isso que eu falo para os outros. Ao mesmo tempo que somos extremamente orgulhosos, e aí trazendo para essa realidade que você falou, quer dizer, estamos na passada certa. Poderíamos talvez estar mais adiantados? Sim, era aquilo que eu falei. Eu continuo fazendo as mesmas bobagens que já não devia fazer. Mas estamos dentro de uma faixa, provavelmente, já programada para mim. Eu já sabia que mais ou menos seria isso. E ao mesmo tempo, muitas vezes eu não me cobro demais ao ponto de jogar a toalha, de falar assim, mas eu não sou digno disso daqui. Eu não quero mais isso porque eu não consigo, como você falou, fala lá que é para dar outra face. Eu queria socar as duas faces dele, como é que eu dou outra face? Sim. Olha, Alexandre, a minha conclusão, quando a gente age conforme você acabou de dizer, quando eu jogo tudo para o alto, porque eu errei de novo pela milésima vez, a gente joga a toalha por orgulho. Por isso que eu te falei, eu acho que ela está junto com o orgulho. Né? Não dá pra gente separar, falar assim, porque a gente é orgulhoso, então a gente não quer errar. Mas aí quando a gente não erra, a gente não admite, eu acho que está no mesmo pacote, por isso que eu comentei com você. Eu acho que a gente joga a toalha por orgulho, está na mesma, no mesmo pacote. Né? É no mesmo pacote, Alexandre, porque se a gente tiver a humildade, a gente aceita a nossa fragilidade e ignorância. Aceita. Porque olha só o que eu vou dizer agora, que é muito importante aos meus olhos. A nossa ignorância apenas nos diz o nível de conhecimento, de vida que a gente está. A criança, a sua neta, linda por sinal, ela é inferior porque ela não sabe ler? Não. Você vai falar assim, não, mas ela não foi nem na escola. Eu falei, E se ela tivesse na escola há um mês, ela também seria analfabeta? E ela não teria nenhum defeito. Ela não seria inferior em nada. Por quê? Pô, Edgar, porque ela está aprendendo. E nós estamos na onde? Aprendendo. Só que esse curso, aprender a perdoar, a amar, é uma tarefa gigantesca, é um aprendizado monumental. Esse curso é longo. Então, quem é que quer que a gente já saiba perdoar? O nosso orgulho. Nosso orgulho. É tão louco isso, Alexandre, que a gente erra hoje, como você já disse hoje, que a gente erra. Aí daqui a 6 meses, daqui a um mês a gente erra de novo e fala assim, meu Deus, de novo, né? Aí a pergunta é, o que a gente fez nesse período para não errar? Nada. É óbvio que a gente ia fazer igual. É óbvio. Foi Einstein que disse, talvez nem tenha sido o primeiro, se eu faço uma coisa, se eu faço da mesma forma uma coisa, eu sempre vou ter o mesmo resultado. Se eu construo uma casa e racha e construo a segunda casa do mesmo jeito, vai rachar, desculpa. Então, assim, se eu errei e após ter constatado o erro, eu não faço nada, só faço mimimi de choro e de lamentação, eu perdi a oportunidade. Perdi. Esse é o grande problema. E depois o meu orgulho vai me criticar porque da próxima vez eu errei de novo. Aí eu vou falar assim, eu não consigo mesmo. Claro que você não consegue mesmo, você não fez nada para conseguir. Olha só. É assim. Eu errei hoje. Aí eu não faço nada. É como se eu dissesse para mim, eu vou errar de novo da próxima vez. Eu tenho certeza disso. É óbvio. E aí vem a terrível 909, que diz que a gente não se esforça coisíssima nenhuma para ser feliz. O que dá uma irritação essa resposta. Nossa, eu quero rasgar o livro. Rasgar o livro.
Não, eu falei, a primeira vez que eu li, eu falei assim, quem escreveu isso não viveu encarnado nunca. É o infeliz, eu briguei Infeliz. muito com essas. Bom, eu brigo até hoje, não vou voltar. O duro que ele tá certo, né? É a pergunta mais impactante, a resposta mais impactante aos meus olhos. Nós Eu não acho. nos esforçamos. Esta é a verdade. E vou te falar outra coisa, viu, Alexandre? Inclusive, isso está no meu livro. Eu li esses dias que eu já tinha esquecido. Mudar não é difícil. Existe uma lenda que diz que é difícil. Que palestra que você deu nessa vida, que você falou não sei o quê, e alguém falou, ai, Alexandre, mas isso é muito difícil. O Espírito adora falar isso. Né? Isso é só para Jesus. Só para Jesus. É estranho, né? Esse professor que é mestre disse um monte de coisa que só o mestre faz. Pode fazer. Esse mestre é péssimo. Se ele tivesse feito isso. Mas ele não fez. Então, Alexandre, mudar não é difícil. Nós não mudamos porque a gente não quer mudar. E aí sim, o que é difícil é querermos. Isso que é dificílimo. É isso que a gente não consegue. A gente não consegue querer mudar. E eu falo isso, me permita dar um exemplo. Teve um dia que eu tinha que dar uma palestra em Agudos. Isso faz mais de 10 anos. Eu trabalhei o dia todo. Ia dar palestra às 20 horas lá em Agudos. E aconteceu alguma coisa na empresa, que eu não me lembro como é. Aí isso, olha, a 909, pelo amor de Deus. O que nos falta é vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Ai, eu queria pegar o Espírito que respondeu isso, mas olha, bater tanto. Mas voltando, magnífica, temos que ler todo dia. Eu não sei o que aconteceu nesse dia de trabalho. Alguma coisa aconteceu que me deixou com muita raiva. E eu fui para casa para me preparar, tomar banho, trocar de roupa e me preparar para essa palestra. E eu com aquela raiva. E eu falava, meu Deus, como que eu vou dar essa palestra? Como que eu vou dar essa palestra? E eu estava sozinho, felizmente, que me deixou à vontade para as minhas reflexões. E eu tentando orar, e aquela raiva. E aquela energia, vamos chamar de energia, aquela agressividade dentro de mim. E eu lutando contra ela, e eu querendo estar em sintonia, conseguir uma pacificação. Fiquei mais de 1 hora. E aí, nesse mergulho dentro de mim, nesse esforço, porque eu falei assim, eu não vou conseguir fazer essa palestra. Não vou. Eu percebi que haviam 2 forças dentro de mim, muito poderosas. O desejo de continuar sentindo a raiva. Eu não queria largar ela. Esse negócio, e o outro desejo de voltar a estar em paz. Sabe aquela história de qual cachorro você alimenta? O dos 2 lobos, eu acho essa é a mais fantástica definição que tem. Eu vivi isso. E Alexandre, é uma loucura, foi uma loucura. Ali, concentrado, voltado totalmente para mim, evidentemente que eu não via lobo nenhum, mas eu via, de um lado, a vontade de continuar sentindo raiva, porque eu queria bater na pessoa, eu queria que aquela energia explodisse, eu queria dar vazão a ela, desde que eu gritasse, né? Não fiz isso, graças a Deus. E o outro lado, eu queria voltar a estar bem, a sentir paz. Olha, quando eu percebi que haviam 2 forças assim, muito poderosas, e quem estava ganhando era a força da agressividade, até então, e eu percebi
que eu tinha que fazer uma escolha, mas uma escolha de verdade. De verdade. Com honestidade, porque só havia eu ali. E eu queria... olha, eu vou te falar, vou ser sincero, eu não queria passar vergonha na palestra. Porque eu ia passar vergonha. Olha, ia ser um vexame. Você sabe como que eu faço palestra. É o que está acontecendo dentro de mim. Eu ia falar o quê? Da raiva que eu senti? Como que eu ia falar de perdão? Impossível. E assim, aos 47 do segundo tempo, eu consegui parar de querer sentir raiva. E consegui chorar, consegui me acalmar, consegui encontrar... E fui dar a palestra. Foi um momento muito especial. Esse momento me trouxe bastante conhecimento sobre mim. Faz mais de 10 anos, eu nunca me esqueci dessa visão dessas duas forças. E detalhe, essas forças não eram independentes de mim, eu as alimentava, como diz a história. Eu queria sentir raiva. E eu também queria ter paz. A grande questão é, o que eu mais queria? Durante quase uma hora eu quis mais sentir raiva. É isso, é esse caminhar particular que cada um tem que sentir, tem que viver e se descobrir. É possível que com você, com outras pessoas que nos assistam nesse mundo, a experiência seja completamente diferente. Mas cada um vai ter que ter, para saber como manejar tudo isso. Mas você falou uma coisa contando essa sua história, que eu acho que é o fundamental, e a gente volta lá no comecinho do nosso bate-papo. Quando eu quero de verdade. Quando eu consigo olhar para mim e falar assim, eu preciso tomar uma decisão de verdade, né? De que não vai ser para apaziguar nada, não vai ser para agradar a Marisa, para agradar a Ana ou para agradar o Dé. Eu preciso resolver um problema que eu acabei de descobrir que, aliás, não sei se aí, mas que é gostoso às vezes. Tanto que você falou, estava vencendo a vontade de ter raiva. Eu quero enforcar. E a vontade de enforcar está muito mais gostosa do que ficar em paz nesse momento. É isso. Não é isso? É isso. E isso sabe por quê, Alexandre? Todo mundo. Deixa eu te interromper. Por quê? Porque quando a gente sente raiva, a gente se sente forte. Como diz por aí, a gente cresce, né? Você não precisa crescer mais, viu, Alexandre? Agora eu fui lá e cresci em cima da pessoa. Por quê? Quem que me fez crescer? A minha raiva, a minha agressividade. Por isso que a gente gosta. Ela nos dá força. Por isso que quando a gente está na reunião mediúnica e vem um espírito com muita raiva, e depois, quando ele se acalma, ele fala assim, me sinto fraco. Me sinto sem energia. Que energia que ele parou de sentir? A da agressividade. Abrindo espaço para que ele sinta a energia, que é poderosa também, da paz. É assim que acontece com a gente. Que é exatamente o exemplo que você deu. Mas por isso que eu usei esse exemplo seu daquilo que a gente começou lá atrás. Mas poderia ter acontecido nesse momento, deixa passar, eu vou respirando, põe uma música daqui em agudos, e a hora que chegar lá tá tudo certo, e a hora que eu voltar eu continuo com raiva. Isso! Né? Mas aí eu daria uma palestra de mentira. Sim, mas quantas vezes que nós não fazemos isso no nosso dia a dia, Edgar? Muito. Quando a gente não quer realmente se autoconhecer, e aí esse o bate-papo. Quer dizer, quando eu descubro realmente que isso, eu preciso tomar uma decisão, porque tem alguma coisa que vai pegar em relação a isso, eu tomo a decisão. E você poderia ter tomado o contrário. Poderia? Né? Eu não quero ficar em paz é coisa nenhuma. Eu quero é continuar enforcando quem eu estava com vontade de enforcar. E tá tudo certo. Vou lá, faço minha palestra, venho embora daqui 1 hora e tá tudo certo. Continuo com raiva. E continuo com raiva. É uma opção. Mas essa decisão de entrar, por isso que nós começamos o bate-papo de ser para mim, né? E aí o evangelho, a palestra e tal, você acabou de falar, eu faria uma palestra de mentira. De mentira. Porque
eu estaria simplesmente fazendo o que nós falamos agora, da boca para fora e é para o exterior só. Então eu acho que quando a gente quer realmente tentar se conhecer, eu acho que o principal passo, isso para mim, né, no exercício diário, é tentar descobrir isso e ter coragem de fazer esse tipo de coisa, né? Falar, eu preciso definir. E definir, e posso estar muito equivocado, de repente eu vou fazer alguém querer enforcar alguém hoje à noite. Casais, por favor, cuidado, durmam separados. De repente, me dá o direito de continuar querendo ter raiva naquele momento. Eu já sei aquilo que nós falamos, eu já sei que eu não deveria estar sentindo. Mas, gente, se eu fingir que eu estou em paz, vai me dar mais raiva ainda. Que aí vai me dar raiva de mim, vai aumentar a raiva de quem eu estava, da situação e tudo mais, porque isso não é verdadeiro. Sim. Se eu não conseguir fazer com que aquilo tenha mudado de verdade, eu faço uma escolha de verdade para mim, e como você disse, eu estava sozinho. Sim. Era eu comigo, quer dizer, eu não tinha ninguém para mentir, eu não tinha que nem fazer cara boa para Marisa. Não tinha, graças a Deus. Né? Então é nisso que a gente falou, quer dizer, continua sendo, eu acho que a maioria das situações, da gente fazer para o exterior. A gente se preocupar muito mais com o que tem em volta do que o que realmente eu tenho vontade. E aí a vergonha de ainda estar com raiva, talvez, ou orgulho, como você disse. Mas por isso que eu acho que a gente precisa, talvez, ter a coragem de entrar e fazer isso, né? E eu ainda não tenho capacidade de não querer socar ele, né? Tudo bem! Essa constatação é importante porque está te indicando que esse é o ponto que você tem que continuar trabalhando. Porque eu não sou obrigado a resolver isso em uma hora. Não sou obrigado. Eu tinha que resolver. Isso me impôs um limite. Mas eu posso falar assim, olha, Dani, vou ligar lá, não vou dar palestra nenhuma. Eu poderia tomar essa atitude também. Talvez até um pouco irresponsável. Em cima da hora de marcar a palestra. Mas é preciso. Vamos pegar uma coisa mais light. Alguém me magoou. Tá? Então, eu lembro de uma palestra do Divaldo, não sei quando, que ele falou que ele estava ofendido com uma pessoa. Não falou quem? E essa pessoa perguntou para ele se ele já tinha perdoado. Ele falou, não. Mas estou trabalhando nisso. Inclusive por mim. Estou trabalhando nisso. Isso é honesto. Olha, Alexandre, você falou aquilo, eu me senti ofendido, tá? Vamos continuar aqui trabalhando, tal. Mas não está resolvido dentro de mim. Mas eu estou trabalhando, porque eu estou mal. Eu, ao não perdoar, não estou bem. Né? Então, é um processo de aprendizagem. A gente precisa ser honesto. É claro que ser honesto não quer dizer te tratar mal, não quer dizer te ofender, não, eu vou virar a cara. Não. Sejamos civilizados. No mínimo, educados. Ok? Continuamos, tal. Mas eu sei que eu tenho um trabalho para fazer dentro de mim. Por mim. Inclusive. Você disse, eu acho que você estava falando, você disse, você escreveu. Mas você sabe que uma vez eu brinco com a Lúcia, né? Que é terapeuta, que faz terapia de vida passada. Eu falei para ela, uma vez uma palestra com ela, que a gente fez um bate-papo sobre terapia de vida passada, eu brinco com ela, eu falei, gente, para nós, espírita, ninguém precisa fazer terapia de vida passada para resolver o que eu tenho para melhorar. Vai no espelho e olha de verdade. Nossa, eu tenho uma dificuldade tão grande para perdoar. Nossa, eu tenho uma dificuldade tão grande para mexer com dinheiro. Eu tenho uma dificuldade... Pronto, está feita a terapia de vida passada. Porque nós sabemos, Edgar, é que nós não queremos, aí voltando no bate-papo do início, nós não queremos descobrir, ou pelo menos assumir quais são essas dificuldades, porque aí eu vou ter que melhorar, porque eu já sei aquilo que nós falamos lá atrás. Nossa, eu já descobri que eu preciso parar de ser cabeçudo. Então, e aí você falou agora há pouco, e o que você está fazendo para ser? Você vai ser cabeçudo de novo mês que vem. Obviamente. Vai ser cabeçudo de novo daqui 15 dias, daqui 20 dias. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada para deixar de ser cabeçudo. Quer dizer, então, que é o de jogar toalha. Ai, mas a minha vida está um verdadeiro inferno. E o que você está fazendo para não ser um inferno? Isso. É isso. Nada. Eu estou orando, não adianta nada. Não, então vai continuar sendo inferno. Sinto informar, e não adianta mandar pôr no caderno de oração. Gente, vai continuar inferno. Eu estou fazendo o inferno. Eu estou alimentando o tal do lobo do inferno. Isso. E aí não vai mudar. Alexandre, você viu que horas são?
Eu vi agora, eu falei para você que nós íamos passar de novo. Pelo amor de Deus, eu falei, não acreditei. Mas só para encerrar. O Hipócrates, o pai da medicina, esses dias eu vi num post no Facebook que achei fantástico. Ele falava assim para o doente: posso te dar um remédio, mas você vai continuar fazendo o que você está fazendo para ficar doente? Olha que visão que serve para as questões morais, que são as verdadeiras doenças. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo para sentir mágoa, sentir raiva, etc. Porque senão eu vou sentir. E veja se não é sobre isso que Jesus dizia, ou estava querendo dizer, quando ele disse assim: vai e não peques mais. O que é não peques mais? Não continue fazendo aquilo que te desequilibra. Fechou. Edgar, essa frase para mim, a Ana e quem está no Amigos do Bem sabe que eu repito isso quase todos os estudos, né? É a mesma coisa, nós não gostamos da história inteira, não gostamos da frase do perdoou. Ah, ele perdoou. Se ninguém te atirou pedra, quem sou eu para te julgar? E aí ninguém lembra do vai não peques mais. Não. Ele não estava concordando, ele não passou a mão na cabeça de ninguém. Ele falou: olha, minha filha, você fez a bobagem? Então, ó, ninguém tem que te julgar, porque nós acabamos, você começou falando disso. Ó, tá no seu estágio mesmo, beleza, entendi, mas agora você já sabe que a besteira não é mais para ser cometida, beleza? Então não faz mais a mesma bobagem. Só que nós gostamos da primeira parte, né? Não, Jesus falou que você cometeu erro, né? Ninguém julgou, nem ele julgou e tal. E aí nós paramos. É verdade. Nós paramos a história e o vai não peques mais, ninguém gosta. Você vê como a gente quer escapar, né? Mas não tem jeito. Por isso que, para fechar mesmo, tomara que a gente fique cansado logo. Mas muito cansado. Insuportavelmente cansado. Logo. Para se decidir a fazer o que só nós podemos fazer por nós mesmos. Nem Deus fará. Esse é o meu desejo para todo, que todo mundo fique exausto. Logo dia 10 de janeiro. Amanhã cedo tem que acordar exausto. Aliás, tomara que ninguém durma. Inclusive. Oh, Edgar, depois falam que eu sou legal. Por quê? Não sei por quê. Bonzinho. Edgar, de novo. É sempre uma alegria, você sabe disso. Falei para você lá no começo, né? Nós vamos passar, não vai dar tempo. E, bom, ainda bem, graças a Deus, que a gente consegue passar esses momentos assim. A gente realmente está com muita saudade de você, da Marisa. Tomara que logo, agora, diminuindo esses problemas, a gente consiga se ver. Sim. Mas te agradecer demais pelo carinho que você tem com a gente todas as vezes. É uma alegria muito grande, não só como palestrante, a gente já falou disso, mas a amizade de vocês, para nós, é muito importante. Para nós também. Gente, boa noite a todos. Até amanhã, nós temos estudo. Fiquem com Deus. Muita luz. Dá um abraço na Ana. Pode deixar. Deus já. Tchau.